Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Estaremos dando sequência ao estudo da carta de Tiago. Tivemos o privilégio de ver o capítulo 1 em 9 mensagens. E agora nós estaremos vendo os demais capítulos. Eles são breves, mas ricos em instrução para as nossas vidas. Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Tiago 2, 1 ao 13. Nós vamos ler e os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta para considerarmos o texto. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmão Júlio César, nos eleva a Deus em oração. Amém, amém. Meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é combatendo a acepção e a discriminação de pessoas. Combatendo a acepção e a discriminação de pessoas. E eu queria começar chamando a sua atenção para um fato que ocorreu em uma igreja muito famosa do nosso país. Os irmãos estavam chegando para o culto e depararam-se com um mendigo à porta daquela igreja. Um mendigo mal cheiroso, maltrapilho, na porta da igreja.
E aí começou o alvoroço. Os diáconos, os presbíteros ficaram, como diz o nordestino, aperreados, tentando tirar o mendigo da porta da igreja, porque os membros ilustres, importantes daquela igreja muito rica, estavam chegando. E por uma bobeira deles, o mendigo acabou entrando na igreja. E aí é que a confusão piorou. Só que quando eles estão prontos para tirar o mendigo de dentro da igreja, o mendigo tira o disfarce e revela-se. E era a mulher de um dos membros mais importantes, entre aspas, daquela igreja, que estava fazendo um papel. Havia se transformado em um mendigo fedorento, veio à igreja para ver como os irmãos iriam tratá-lo. É nesse momento que o pastor da igreja se levanta e anuncia o tema do sermão: não fazeis acepção de pessoas. Há poucos dias, nós estávamos vendo o noticiário, e quem está ligado aí nas redes sociais, eu acho que chegaram a ter conhecimento, um gari na cidade de São Paulo, na verdade um falso gari, que durante vários dias esteve varrendo as ruas de São Paulo. E ele passou desapercebido, até pelos seus amigos. Era um falso gari porque aquele homem era um professor, um PhD, que havia tomado a forma de gari, se vestido como gari, foi para a rua, varrer a rua, à porta do seu estabelecimento de trabalho, para mostrar que nós somos preconceituosos. Nós fazemos acepção de pessoas. Parece até que o gari, o lixeiro, ele não existe. A gente passa e não vê. A ponto de, se for um amigo nosso, a gente nem se dá conta de que é aquela pessoa que está ali. Então, é muito importante, meus irmãos, tratarmos sobre o tema da acepção de pessoas ou discriminação de pessoas. Nós vemos que esse tema, ele é atual. Tiago não está falando no vazio. Tiago não está tratando de um assunto que não tem relevância para os nossos dias. O texto de Tiago hoje vai tratar de um assunto que é atual, que é relevante, que diz respeito a todos nós. Eu queria chamar a sua atenção para 3 pontos, à guisa de introdução, para que a gente possa começar a se situar no texto. Em primeiro lugar, na antiguidade já existia a divisão por classes: social, econômica, religiosa, política. Isso aí é desde a antiguidade. Sempre existiu e sempre vai existir essa divisão, onde se olha para as pessoas baseado na religião dela, na cor dos seus olhos, na cor da sua pele, no país que ela nasceu. Sempre existiu e vai existir. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que, porém, apesar disso sempre ter existido, a palavra de Deus, à luz da revelação bíblica, nós podemos dizer que Deus proíbe tenazmente essa prática. Se você anotar aí para ler em casa, você vai ficar estarrecido com as ordens que Deus dava para o seu povo. Deuteronômio 6,17, Jó 32, 21 e 34, 19, e Atos 10, 34, quando diz que Deus não faz acepção de pessoas. Lá na lei, o Senhor dizia que os sacerdotes e os juízes de Israel não deveriam fazer acepção de pessoas. Não poderiam fazer isso. Então,
Terceiro lugar, na igreja primitiva, existia uma reação muito forte contra essa prática de olhar para as pessoas baseado na sua classe, seja ela social, econômica, política ou religiosa. Existia uma reação da igreja primitiva muito forte contra isso. Por quê? Por causa de 2 pontos. Primeiro, os cristãos primitivos haviam aprendido que todos nós nascemos pecadores, debaixo do pecado. Então, diante de Deus, todos são pecadores, miseráveis, caídos. O olhar da igreja passa por esse viés da queda. Então, a igreja não olhava para os seres humanos como alguém que é importante e outro que não é importante. Não, olhava para os seres humanos como uma raça caída no pecado. Isso está lá na palavra de Deus em Romanos capítulo 3. A outra coisa que fazia a igreja primitiva combater a acepção de pessoas é que, enquanto o ser humano, antes de ter Cristo, ele está condenado ao pecado, todos estão condenados ao pecado, depois que nós estamos em Cristo, nós somos um nele. Então, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor quebrou a parede que separava a humanidade. Agora não existe mais judeu nem gentil, agora é um povo só em Cristo Jesus. Então, por isso que a igreja primitiva, ela vai reagir com muita força, com muito vigor, com muito cuidado contra a esse pecado da acepção de pessoas. Todos somos pecadores e todos somos um em Cristo. Então, não há um melhor do que o outro. Como diz o ditado popular, todos são farinha do mesmo saco. Não interessa se está no pecado ou se agora é crente. Todos somos farinha do mesmo saco. Então, aí, meus irmãos, olhando esse contexto maior, a gente vai começar a compreender o texto de Tiago. O texto que ora nós temos em mãos para considerarmos. É extremamente importante nós olharmos para esse texto de Tiago e perguntar: será que Tiago está escrevendo, assistindo o noticiário moderno que fala sobre a igreja nos nossos dias, com os seus membros ilustres, jogadores de futebol, atrizes, atores de novela, gente que quando chega na igreja parece que chegou um Deus? Será que Tiago está escrevendo, vendo isso? Porque o texto de Tiago, meus irmãos, é muito oportuno. Parece que Tiago está contemplando a igreja brasileira. A igreja em pleno século 21. Tiago, ele olha para uma igreja que está dando proeminência aos ricos, aos ilustres, aos grandes desta terra. E aí, meus irmãos, isso diz respeito a todos nós. Dr. Augusto Nicodemos, ele diz que Tiago, quando ele começa a escrever o capítulo 2, provavelmente o que tinha na mente dele é que ele havia acabado de falar sobre o cuidado que a igreja deveria ter para com os órfãos, as viúvas e os pobres, que sempre existiram e vai existir no seio da igreja. Órfãos, viúvas e pobres, pessoas necessitadas, pessoas carentes. É claro que hoje existe uma diferença muito grande para aquela época, porque naquela época não tinha INSS, não tinha os direitos trabalhistas que temos hoje. Então, hoje a viúva, o órfão, geralmente tem uma ajuda do governo, tem alguém que cuida. Mas no primeiro século, isso ficava aos cuidados da igreja.
A igreja é quem cuidava desse tipo de gente, porque o Estado não cuidava. Não existia aposentadoria, não existia nada que pudesse suprir as necessidades de uma viúva, de um órfão ou de um pobre, de uma pessoa inválida. Então a igreja é quem cuidava. Então Tiago havia dito: meus irmãos, vocês devem cuidar desse tipo de gente. E aí, meus irmãos, olhando para a igreja, e aí nós não sabemos se estava acontecendo ou se iria acontecer, e Tiago começa a exortar a igreja: irmãos, tenham cuidado com a maneira como vocês estão tratando os pobres, os inválidos. Olhem para eles com o olhar de Deus, e não com um olhar qualquer. Então, provavelmente ele escreveu pensando no texto anterior. Só que, não sei se você nota isso, mas a gente pode perceber que, embora o tema agora que Tiago está tratando é acepção de pessoas, a ênfase de Tiago é sobre a prática da palavra de Deus, que ele havia falado no capítulo 1. Ele havia tocado nesse assunto mais de uma vez. A preocupação de Tiago é que aquela igreja ouviu a palavra, tinha conhecimento da palavra, agora não estaria colocando em prática os ensinos que ele havia transmitido. Então ele se preocupa com isso, com a prática da palavra no meio da igreja. Pastor Hernandes Dias Lopes afirma o seguinte no seu comentário de Tiago: apenas ter uma confissão de fé ortodoxa não substitui o praticar a palavra. Tiago mostra que a maneira como nos comportamos com as pessoas indica o que realmente cremos sobre Deus. Não podemos separar relacionamento humano de comunhão divina. E aí ele baseia lá em 1 João 4:20. Neste parágrafo, Tiago diz que nós podemos testar nossa fé pela maneira como tratamos as pessoas. Então Tiago, ele está preocupado com a questão da prática da palavra no meio da igreja, e ele levanta uma questão: quer testar a sua fé? Quer ver se você está colocando em prática a palavra de Deus na sua vida? Olhe a maneira como você tem tratado as pessoas, sobretudo os pobres, os miseráveis, os inválidos, aqueles que a sociedade rejeita. Como é que você tem lidado com eles? Veja que a reflexão que Tiago está trazendo para a igreja, meus irmãos, é muito séria. É muito séria. Deve nos fazer parar e refletir se de fato nós temos praticado a palavra de Deus na nossa vida. Porque, como diz o pastor aqui, não basta sermos ortodoxos, temos a doutrina correta. Não basta a gente ficar aqui toda quarta-feira estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e não colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então, eu dividi esse texto em 3 pontos, para que a gente possa compreender melhor e tirar lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu queria ver com os irmãos o seguinte ponto: diagnosticando a prática de vida da comunidade. Diagnosticando a prática de vida da comunidade. Olha aí os versículos 1 ao 4. Vamos ler esse texto para que você veja que Tiago está fazendo um diagnóstico daquela comunidade. Tiago está fazendo uma análise, um exame da vida daquela igreja. E quem sabe Tiago esteja nos examinando hoje e nos fazendo refletir. Ele diz assim: meus irmãos, não tenham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes:
Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Veja que Tiago está fazendo um diagnóstico daquela comunidade. Tiago está descrevendo o que provavelmente estava sendo uma realidade na igreja do primeiro século. A sua preocupação é que a palavra de Deus não estava sendo colocada em prática. Aqueles irmãos não estavam conseguindo transformar aquilo que eles ouviam na quarta-feira na prática de vida da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, do seu dia a dia. E aí, meus irmãos, é muito interessante que o Dr. Walter Weisber, comentando esse texto, ele diz assim: o objetivo de Tiago, preste bem atenção nisso aqui, era ajudar seus leitores a praticar a palavra de Deus, de modo que fez um teste simples com eles. Enviou 2 visitantes, um rico e um pobre, a um culto da igreja, e observou como eram tratados. Tiago havia ensinado, havia instruído a igreja, disse: agora vamos fazer um teste. Pegou um rico, um pobre, disse: visita ali aquela igreja que eu preguei o sermão sobre a acepção de pessoas. E vamos ver como é que eles vão tratar. Veja que coisa interessante. O modo de agir em relação às pessoas demonstra as verdadeiras convicções que temos a respeito de Deus. Não se pode nem se deve separar a comunhão humana da comunhão divina. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4,20. Era um teste prático. Não precisava ficar com muita conversa, não. Quer ver se a igreja está praticando a palavra? Bota lá um rico e um pobre e vamos ver como é que eles vão cuidar. Como é que eles vão tratar. E aí, meus irmãos, aquela igreja do primeiro século provavelmente não passou no teste. E nós passaríamos? Um ponto interessante que eu olho para esse texto assim e que nos leva à compreensão do texto, talvez você olhando para o texto você também possa pensar comigo isso, por que Tiago faz um link entre a fé em Jesus Cristo e a questão da acepção de pessoas? Quando você lê esse texto, você já parou para pensar sobre isso? Por que Tiago está levantando essa questão, fazendo um link entre a fé que temos no Senhor Jesus Cristo, que ele vai dizer Senhor da glória, e o problema da acepção de pessoas, que é algo tão corriqueiro do dia a dia, que talvez a gente olhasse para ele e achasse que era até um problema social, que não diz respeito à igreja. Por que Tiago faz esse link? Ele diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Será que existe essa relação tão íntima entre fé em Cristo e esse problema tão prático que é a acepção de pessoas? É importante você perceber que fé aqui não é uma fé subjetiva. Não é essa fé do coração. Essa fé íntima. Fé aqui é o cristianismo. Fé aqui é aquilo que nós praticamos, não só aquilo que nós professamos. Então Tiago está dizendo assim: meus irmãos, não tenham um cristianismo, uma fé cristã em acepção de pessoas. Não dá para andar junto. Não dá para caminhar dizendo que é cristão e ao mesmo tempo com uma prática tão horrível, hedionda como essa.
Não há como nós dizermos que somos cristãos, crentes, presbiterianos, reformados, se nós vivemos com essa prática de acepção ou discriminação de pessoas. Mas a questão é, por que existe esse link entre fé cristã e a questão da acepção de pessoas? A questão, meus irmãos, ela é respondida, acredito eu, da seguinte forma: a cosmovisão do cristão, ela é totalmente diferente da cosmovisão do não cristão, do descrente, do mundano. O mundo olha para as pessoas e o seu olhar está voltado para a cor da pele, para a raça, para o status social, para a roupa que ela veste. O olhar do mundo está baseado nisso, nesses valores terrenos, efêmeros, passageiros. Mas aí a cosmovisão cristã não pode jamais estar fundamentada nestas coisas. Por isso que Tiago está dizendo, meus irmãos, não tenham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vocês jamais podem se comportar do mesmo jeito que se comportam os ímpios. Eles olham para a aparência, eles olham para o exterior. Vocês não. Vocês têm que ter um olhar diferente. Vocês têm que ter uma cosmovisão diferente. E aí, meus irmãos, é muito interessante a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Como é que você olha para as pessoas? Como é que você valoriza as pessoas? É pelo carro que ela anda? Pela casa que ela mora? Pelo anel que ela carrega no dedo? Pela roupa boa que ela veste? Como é que você olha para as pessoas? O mundo está cheio desses valores, irmãos. E nós não estamos isentos disso. Chega numa festa, um camarada no Fusquinha e chega outro numa BMW, os olhares se voltam para o que chegou no carro de luxo. Muitos até alugam carro de luxo para chegar impressionando. Tiago está chamando a nossa atenção e dizendo, meus irmãos, a fé cristã, ela não olha por esse viés. Vocês não podem ter fé em Jesus Cristo e estar olhando para as pessoas com esse olhar mundano, com esse olhar que vê o exterior, pura e simplesmente, os valores exteriores. Vocês têm que olhar para as pessoas com outro olhar. Agora, o ponto culminante desse texto, do verso 1 ao 4, é quando Tiago faz referência à pessoa de Cristo. Ele faz referência não só à fé que nós temos em Cristo, e ele vai dizer que se você faz acepção de pessoas, é incompatível com essa fé, mas ele vai fazer referência à pessoa de Cristo. Ele é o Senhor da glória. Assim, o que tem a ver Tiago está falando de Cristo como Senhor da glória e o problema da acepção de pessoas? E o problema do favoritismo, do partidarismo, de exaltar aqueles que têm riquezas deste mundo e desprezar os pobres. O que tem a ver? E aí, meus irmãos, é muito interessante, eu lendo sobre isso, eu vi uma frase de Calvino que ele acertou em cheio. Ele diz assim: tão grande é a glória de Cristo que facilmente extingue todas as glórias do mundo. Conclui-se que Cristo é pouco valorizado por nós quando a admiração pela glória mundana nos domina. Sabe por que Tiago está chamando a atenção daquela igreja, dizendo assim, meus irmãos, não tenham a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas? O
Que ele está dizendo assim: na hora que você está olhando para Júlio César, por causa do carro que ele tem, da roupa que ele veste, olhando para ele e colocando ele num pedestal, por causa do degrau social dele que está mais acima, você está esquecendo que existe um, que é o único que deve ser honrado e adorado por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Não existe outro, não existe um grande, não existe um que deva ser louvado, que deva ser honrado, que deva estar no trono, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, olha, quando a igreja, ela honra homens, quando a igreja dá projeção a homens, por causa dos seus títulos, por causa dos seus anéis, dos seus diplomas, de suas riquezas, a igreja está deixando de contemplar a glória de Cristo, diante de quem todos os homens, sejam pobres nesta vida ou ricos, se tornam nada. Nada. Por isso que Tiago está chamando a atenção, irmãos, vocês estão esquecendo de olhar para o Senhor da glória. Ele é que é rei, Ele é que é Senhor, Ele é que é importante, e não alguém aqui. Irmãos, isso é tão sério que quando a gente olha a história da igreja, nós vemos que os cristãos foram perseguidos porque eles não adoravam o imperador. Eles não chamavam o imperador de Senhor. Senhor para eles, só o Senhor Jesus Cristo, e não César. Os primeiros cristãos, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele considerou todas as coisas desta vida como esterco, por causa das glórias que iria ser revelada. Então é preciso muito cuidado, não só por parte da liderança da igreja, mas também pela igreja, quando nós estamos olhando para as pessoas e achando que elas são importantes. Elas não são importantes. Importante é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que é importante. Então por isso que Tiago faz esse link entre a fé cristã, entre a pessoa de Cristo e a questão da acepção de pessoas. Na hora que eu estou dando valor a um homem, eu estou desvalorizando ao meu Deus. Eu estou esquecendo que eu só devo honrar a Ele, louvar a Ele. Isso me faz lembrar o texto de Malaquias. Eu acho que vocês estão lembrados aí, estamos estudando na escola bíblica, que Deus levanta o profeta Malaquias e ele manda o profeta levar uma mensagem para o povo dizendo o seguinte: vocês estão trazendo para mim animais cegos, aleijados, verdadeira carniça. Agora, leva isso e apresenta ao seu governador. Se você não tem coragem de levar esse tipo de oferta ao seu governador, porque você considera ele uma pessoa importante, uma pessoa de respeito, uma pessoa que deve ser honrada, por que você traz esse tipo de oferta para mim? Era isso que Deus estava trabalhando com o povo de Israel. E meus irmãos, trazendo aqui para nós, aplicando aqui para a nossa vida, será que muitas vezes a gente tem mais respeito pelo um homem pecador como nós do que a gente tem para com Deus? Diante do seu chefe você não diz todo tipo de coisa. Lá na sua empresa você tem um padrão de se vestir. Diante das pessoas você procura se policiar para não dizer besteira, não fazer besteira, para não ficar mal na fita. Isso diante de um homem. A gente, quando vai se apresentar diante de um juiz, de um governador, de um prefeito, de uma autoridade aqui, é um cuidado tremendo, e tem que ter mesmo. É uma autoridade. Agora, o que Tiago chama a atenção aqui é: cuidado para você não estar supervalorizando homens em detrimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É muito perigoso, irmãos, a gente ter mais cuidado na frente de um homem do que cuidado diante de Deus. Para se apresentar diante dos homens é toda uma política. Para se apresentar diante de Deus a gente chega de qualquer maneira, como o povo de Israel estava fazendo.
Então Tiago diz, olha, vocês precisam ter cuidado. A expressão utilizada por Tiago, quando ele diz assim, tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, mostra para nós o pecado daquela comunidade. Irmãos, eles estavam olhando para as pessoas e tratando de forma diferenciada aqueles que vinham com um traje de luxo. Olha, chegou o ricão aí, olha o anel dele, olha a roupa dele, olha o carro dele no estacionamento. Olha aí. E aí, às vezes, naquele mesmo culto, chegou uma pessoa rasgada, suja. E aí, o que a gente faz? Geralmente, os diáconos, os presbíteros, a liderança da igreja, barra. Vai incomodar. É claro que a gente não está falando aqui de alguém que vem perturbar, de alguém que vem fazer gracinha. Mas a gente está falando aqui, e é o que Tiago está levantando, do olhar cristão. Nós também deveríamos barrar o rico, usando a mesma lógica. Mas a gente não barra. Pelo contrário. Se a gente não tiver cuidado, a gente dá lugar de honra. A gente para o culto, e eu vou falar sobre isso mais na frente, para exaltar aquela pessoa. E é preciso cuidado. Então, Tiago, ele chama a atenção para esse grave pecado da comunidade. Pesquisando sobre isso, irmãos, eu achei uma coisa interessante. Veja como a palavra de Deus é atual e o Espírito Santo ele vai dirigindo a igreja de forma maravilhosa. O Dr. William Barclay, que é um grande comentarista bíblico, o seu comentário não existe em português ainda, só existe em espanhol. Ele diz o seguinte, que este quadro que Tiago está pintando, não é exagerado, é provado por certas instruções incluídas em alguns dos antigos manuais de culto. Hope cita uma típica passagem dos estatutos dos apóstolos da Etiópia. Aí ele diz assim, se qualquer homem ou mulher entra com belas roupas, seja pessoa do distrito ou de outros distritos, sendo irmãos, você, presbítero, falando a palavra concernente a Deus, ou enquanto a está ouvindo ou lendo-a, não faça acepção de pessoas, nem deixe de ministrar a palavra para ordenar que busquem assentos. Isso é um manual do primeiro século. Pelo contrário, permanece tranquilo, porque os irmãos o receberão, e se não houver lugar para eles, quem ama aos irmãos e às irmãs se levantará e lhe dará um lugar. E se um homem ou uma mulher pobre do próprio distrito ou de outros distritos vierem e não houver lugar para eles, você, presbítero, busque lugar para os tais de todo o coração, ainda que você tenha que sentar no solo. Assim, não haverá respeito pela pessoa do homem, mas por Deus. Aqui temos o mesmo quadro. Até se sugere que quem preside o culto pode ser culpado de parar o culto e conduzir a lugar especial o visitante rico que acaba de chegar. Não há dúvida que na igreja primitiva deve ter havido problemas sociais. A igreja era o único lugar do mundo antigo onde não existiam as distinções de classe. Ao princípio, deve-se ter experimentado certo desconforto quando o amo se sentava junto ao escravo, ou quando o amo chegava ao culto onde seu escravo era quem realmente presidia a assembleia e administrava o sacramento. O abismo entre o escravo, que segundo a lei não era mais que uma ferramenta vivente, e o amo, deve ter sido tão grande para causar problemas de aproximação por ambos os lados. Concluindo, além disso, naqueles longínquos dias, a igreja era formada predominantemente por pessoas pobres e humildes. Portanto, se um rico se convertia e ingressava na irmandade,
esta corria o risco de ser fortemente tentada a fazer ostentação e tratar a pessoa rica como se fosse um troféu especial que haviam ganhado para Cristo. Isso é um manual, irmãos, escrito no primeiro século, que regulamentava a questão do culto, da liturgia. Então eles estão dizendo aqui, olha, se você, presbítero, pastor, está dirigindo o culto e entra uma pessoa rica, com anéis de ouro, com roupas belas, não pare de ministrar a palavra, não pare de fazer o que você está fazendo para dar nome àquela pessoa. Continue o culto, continue fazendo o que você estava fazendo normalmente. Agora, se for um pobre, aí você para e, se for preciso, vá lá, arruma um lugar para ela e coloque ela ali, porque você não está fazendo por ela, você está fazendo para Deus. Então, irmãos, veja que no primeiro século a igreja já tinha esse cuidado. Será que esse manual, ele serve para nós hoje? Escrito há 2000 anos atrás? Serve. Porque muitas vezes a gente para o culto para dizer, está aqui fulano de tal, e às vezes o cara é um mentiroso, ladrão, é tanta coisa, a gente ainda diz assim, é um amigo do evangelho, para não ficar feio. E em muitas igrejas ainda dá o púlpito para ele falar, principalmente se for político. Vem um político lá de fora, corrupto, ladrão, aí a gente pega o púlpito da igreja e dá para ele falar. Não, aí não. Então, veja que é muito atual o que Tiago está trabalhando. A igreja do primeiro século ela era composta, na sua grande maioria, por pobres. E quando o rico se convertia, a igreja tinha que ter o maior cuidado para não fazer dele um troféu. Não ficar em volta dele. Ora, se hoje é assim, imagine naquela época. Então, é muito interessante que a igreja do Senhor é o único lugar nesse mundo onde todas as honras, as glórias humanas, aquilo que separa as pessoas, deve cair por terra. Aqui, meus irmãos, não tem engenheiro, doutor, PhD, classe A, B e C. Aqui dentro não pode existir isso. Aqui tem crentes no Senhor Jesus Cristo. É essa mentalidade que a gente tem que ter. O cara é doutor lá fora. Ah, meu querido, lá fora você é doutor, é PhD, é general do exército, é o tampa de cruz, é o buraco da bolacha creme crack, lá fora. Aqui dentro, você é servo como todos os outros. E o maior que tiver aqui é servo 2 vezes. É essa mentalidade. Isso tem que estar presente na cabeça do pastor e tem que estar presente na cabeça da igreja. Quantos pastores que chega diante da igreja e se vende porque o irmão fulano é doutor, o irmão cicrano é rico, aquele ali é militar, aquele ali é dono da empresa não sei o quê, aquele ali é isso, nada disso. Todos são pecadores, miseráveis, carentes da graça de Deus. Se não for a graça de Deus, estão perdidos. Se a gente nivelar, aí a coisa começa a caminhar de acordo com a vontade de Deus. É interessante, deixa eu abrir aqui um parênteses, meus irmãos, que um pastor amigo meu, ele dirigia uma igreja ali no bairro Nazaré, não é o pastor Romeu não, é outro pastor. E ele, um pastor batista, e ele estava dirigindo o culto uma certa vez, e entrou um cara bem vestido, com a esposa, cheio de pulseiras, de coisas preciosas, né? A mulher estava mais enfeitada do que os burros e os jumentos de Lampião. Entrou. Participaram do culto. Quando terminou o culto, foram falar com o pastor e disse, olha pastor, nós resolvemos ficar se congregando aqui nessa igreja. Aí o pastor disse, tá bom, bênção, vocês virem para cá. Só tem um problema. Aí ele disse, qual? É que para o irmão ser membro dessa igreja, o irmão vai ter que tirar essas joias aí tudinho, a irmã também, porque essa igreja aqui é formada por pessoas pobres, em um bairro de periferia, e isso aqui é um insulto
a essas pessoas. Então, a condição é essa. O irmão tirar essa ostentação de riqueza para não afrontar os irmãos pobres da igreja. Saiu, o problema é esse, pastor. Tire na hora. Pegou as joias, a partir de hoje eu não uso mais. E tem mais uma coisa, eu queria lhe dar os parabéns, porque eu já andei em várias igrejas aqui em Natal e nunca um pastor teve coragem de me confrontar, e o senhor teve. Esse cara era um dos gerentes do banco aqui em Natal, isso foi na década de 90, e ele ficou se congregando nessa igreja. Hoje ele é pastor lá em Belo Horizonte. Foi confrontado. Veja a sabedoria do pastor. Aqui o irmão não vai ostentar, não. Irmãos, são coisas simples, mas que faz muita diferença. A igreja tem que todos os dias se policiar de não estar olhando para as pessoas por causa daquilo que elas têm, daquilo que elas oferecem, daquilo que elas ostentam. E nós também temos que ter cuidado para não estar sendo motivo de tropeço para ninguém. Segundo lugar, para a gente caminhar para a conclusão, eu vejo aqui alguns princípios teológicos que devem nortear os relacionamentos da igreja. Está aí, a partir do verso 5, quando Tiago diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então eu vejo aqui alguns princípios teológicos que devem nortear o relacionamento da igreja. Irmãos, a teologia é a mãe da ética. Ou seja, aquilo que eu penso, que eu creio sobre Deus, determina a minha prática, o meu estilo de vida. Guarde isso. Todos nós temos uma teologia na cabeça, uma imagem de Deus. Nós temos um ensino a respeito de Deus na nossa cabeça. E é isso que determina o meu dia a dia, a minha prática de vida. O problema da humanidade, em todos os seus níveis, não é social, não é econômico e nem tampouco é somente político, mas é teológico. O grande problema da humanidade é que nós não levamos Deus em consideração nas nossas decisões, na nossa prática de vida. E aí, o que Tiago está levantando aqui para nós? Tiago, ele está trabalhando a questão da acepção de pessoas baseado em doutrinas bíblicas. Aquela igreja, quando fazia a acepção de pessoas, quando olhava para o rico e dava proeminência, quando desprezava o pobre, ela não estava simplesmente cometendo um erro social, mas ela estava cometendo um pecado. Por quê? Porque ela batia de frente com doutrinas bíblicas fundamentais, que ele vai elaborar aqui no texto. Toda vez que você desprezar alguém na igreja, toda vez que você olhar para alguém com um olhar de desprezo e olhar para outra pessoa porque ela tem alguma coisa, você está quebrando as principais doutrinas bíblicas. Por exemplo, Dr. Weisber, ele levanta 4 doutrinas fundamentais que Tiago está trabalhando aqui, e que quando a gente comete esse pecado da acepção de pessoas, a gente está contrariando elas. Primeiro,
a doutrina da divindade de Cristo. Ele trabalha aí do verso 1 ao 4. Aqueles irmãos estavam esquecendo que quem é Senhor, quem é Rei, quem deve ser honrado é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, que deveria ser exemplo para eles não estavam tendo como exemplo. Sabe por quê? Olha o que diz aí Mateus 22:16. Olha o que diz aí. Mateus 22:16. O Senhor Jesus, que é o Senhor da glória, ele não cometia esse pecado, esse erro de fazer acepção de pessoas. Até os próprios inimigos de Jesus tiveram que reconhecer isso. Mateus 22:16. Como é que diz? Mateus 22:16. Olha aí. Primeira coisa que eles estavam quebrando era a questão do seu mestre, da pessoa de Cristo. Os líderes religiosos do tempo de Jesus julgaram-no segundo os seus padrões e o rejeitaram. Ele era da cidade errada, Nazaré da Galileia, não se formara por nenhuma das escolas reconhecidas por eles, não tinha aprovação oficial dos que estavam no poder, não tinha riqueza alguma, seus seguidores eram um grupo comum que incluía publicanos e pecadores. No entanto, ele era a própria glória de Deus. Não é de se admirar que Jesus tenha advertido os líderes religiosos: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João 7:24. Então aquela igreja, irmãos, ela estava esquecendo o exemplo do seu mestre. Ele não fez acepção de pessoas, mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e os próprios inimigos dele tiveram que reconhecer isso. Então, será, irmãos, que isso não deve mexer conosco? Uma igreja no primeiro século, que poderia estar imitando o seu Senhor, ela está cometendo um pecado contra a ele. Ela não está seguindo o seu exemplo. Segunda doutrina que se levanta aqui é a doutrina da graça de Deus. Versículo 5 ao 7, ele vai falar sobre a eleição de Deus. Deus não escolhe ninguém por causa dos seus méritos, dos seus títulos, mas é graça. Então, a salvação é fruto da graça. Deus nos salva totalmente com base na obra de Cristo na cruz, não em função de alguma coisa que nós somos ou temos. Então, irmãos, a graça de Deus. Quando a igreja está olhando para as pessoas de forma diferenciada, ela está esquecendo da doutrina da graça. Que nós só somos alguma coisa por graça e misericórdia de Deus. Porque se não fosse a graça, o que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia, mas Deus resolveu me salvar. Então, quando a igreja ela está olhando e fazendo distinção entre pessoas, ela está esquecendo da graça. A graça que não olha a aparência, a graça que não olha a raça, a cor, que não olha lugar, a graça que age mesmo sem merecer. A outra doutrina que a igreja estava esquecendo é a doutrina da palavra de Deus. Eles estavam esquecendo a lei, meus irmãos, a lei régia, a lei principal, a lei que resume todas as outras. Qual era? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento cheio de palavra de Deus combatendo esse tipo de prática. E os irmãos, nem aí, esqueceram, não lembravam, não colocaram em prática. E isso mexeu com Tiago. Então, é importante, meus irmãos, cremos na Bíblia apenas na medida em que a praticamos. Se não obedecemos à palavra mais importante, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não nos sairemos bem com as questões secundárias da Escritura.
O grande defeito dos fariseus era o fato de zelarem por questões secundárias e de ignorarem as fundamentais, e eles transgrediam a lei de Deus. Os fariseus estavam preocupados com tanta coisa e esqueciam a misericórdia, a justiça e a fé. Terceiro, o juízo de Deus. Tiago diz: vocês não vão escapar do juízo de Deus. Vocês estão esquecendo, irmãos, que vocês serão julgados? E aí, quando você olha para o texto, verso 12, ele vai chamar a atenção: nós seremos julgados pelas nossas palavras. O que eles diziam para o rico, o que eles diziam para o pobre. Se disseres ao rico: vem aqui, assenta aqui na frente, dá um lugar de honra para ele. Nós seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. A igreja precisa ter cuidado. E, irmãos, os profetas deixam claro: o juízo sempre começa pela casa de Deus. Não pense que o juízo vai começar lá fora, não. Vai começar aqui. Lá fora pode ter discriminação, pode ter acepção de pessoas, competitividade. Não pense que Deus vai começar a julgar por lá, não. Deus vai começar a julgar na sua casa. Então, como é que a gente tem tratado as pessoas? Terceiro lugar, e concluindo bem rapidinho. Esse texto não só fala sobre esse cuidado que nós devemos ter, fazemos um diagnóstico da igreja, analisarmos como é que a igreja tem tratado as pessoas. Esse texto nos fala sobre os princípios que devem reger as nossas amizades, o tratamento que nós temos para com o nosso semelhante. Mas esse texto nos chama e nos faz uma convocação à ortopraxia, ou seja, a colocarmos a doutrina correta em prática na nossa vida. Tiago diz assim: meus irmãos, falai de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vocês vão um dia aparecer diante de Deus, e o Senhor vai avaliar como tem sido a sua prática de vida. O problema daquela igreja não era a falta de conhecimento, mas o desprezo, o abandono da lei de Deus, da palavra de Deus. Havia pecado deliberado no meio da comunidade. Eles não estavam vivendo como crentes no Senhor Jesus. Eles menosprezavam os pobres, não se importavam com a lei de Deus e buscavam agradar os ricos com interesses escusos. Você diz assim: pastor, por que aquele povo fazia isso com o rico? Por que dava o primeiro lugar? Por que saudava quando eles chegavam? Por quê? Porque eles tinham interesses. Perguntaram para Calvino: por que a igreja dá tanta proeminência aos ricos? Aí Calvino respondeu exatamente baseado nesse texto, dizendo assim: olha, é porque sempre tem um interesse. Você já viu? Você dá presente para um pobrezinho? Você compra uma roupa nova para dar para uma pessoa que não tem. Mas às vezes, irmão, a gente dá presente para quem não precisa. E por que a gente dá? Porque a gente quer ajeitar o caminho. A gente quer pavimentar a estrada, deixar a porta aberta. E é preciso muito cuidado. Tome isso como lição no seu coração, assim como eu tomo na minha. Faça algo por alguém que não tem como lhe recompensar, que aí é Deus que vai lhe recompensar. É Deus quem vai dar em dobro, dar de volta. Não faça pensando em receber. Ajude e pronto. Então, concluindo, eu queria chamar a sua atenção para quatro questões para você levar para casa pensando. Em relação à acepção e à discriminação de pessoas. Primeiro, é uma prática condenada pela Escritura. Seja nas páginas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, e pelo próprio exemplo do nosso Senhor, essa prática é condenada. O mundo pode olhar para as pessoas baseado nos seus títulos, nos seus diplomas, na sua roupa, no seu status social. Você não. Você e eu que conhecemos a palavra de Deus, devemos olhar para as pessoas, reconhecendo que elas são pecadores,
miseráveis, carentes da graça de Deus, que todos somos iguais, todos. Segundo, essa prática contraria as principais doutrinas cristãs. Se nós entrarmos por esse viés da acepção de pessoas, de olhar com esse olhar diferenciado, nós estamos jogando no lixo as principais doutrinas bíblicas. A pessoa de Cristo, a graça de Deus, a doutrina das Escrituras e do juízo final. Terceiro, essa doutrina, essa prática de acepção de pessoas não resiste ao teste da história da igreja. Os primeiros cristãos combateram essa prática na igreja. Um exemplo é a citação de Barclay. Clemente de Alexandria recomenda que o cristão use um anel somente e que o leve em seu dedo mindinho, e que além disso, esse anel tem algum emblema religioso, tal como uma pomba, um peixe ou uma âncora, já que assim poderá usar como selo. Clemente de Alexandria, um pastor, século II, século III, ele recomendava aos irmãos da igreja: não venha com muito anel não, não venha com muita ostentação não, se quer vir, venha só com um, e mesmo assim com algum dizer cristão, para não ostentar, para não incomodar os pobres. Então, por último, essa prática está debaixo do juízo de Deus. É um pecado, irmãos. É um pecado olharmos para as pessoas baseado no que elas são nesse mundo ou do que ela tem. É um pecado. Um pecado, e talvez você passou o estudo todinho dizendo assim: pastor, mas isso é um pecado dos pastores. Que quando chega o rico, quando chega o político, quando chega alguém importante, o pastor cita o nome, o pastor chama lá na frente, o pastor faz a maior festa do mundo. Reconheço que muitas vezes os pastores fazem isso, mas é um pecado da igreja também. Sabe por quê? Quando chega um rico na igreja, é aqueles que a gente quer construir amizade. A gente quer ir fazer uma visita na casa dele, que a gente quer ir para o culto, para o aniversário na casa dele, porque vai ter coisa boa lá. Quando chega um pobre, ele vai por essa porta, a gente vai pela outra, com medo dele pedir alguma coisa. Não é um pecado só do pastor não, é da igreja também. Quando muitas vezes a gente procura uma igreja para se congregar, a gente não procura uma congregaçãozinha humilde, simples. A gente quer logo saber da catedral da cidade, a igreja que tem o povo mais influente. É preciso cuidado, irmãos, avaliar o nosso coração, pois o coração humano é enganoso. O coração humano é corrupto, o meu e o seu. Então, que nessa noite Deus possa trabalhar o nosso coração e que nós não venhamos fazer acepção de pessoas. Vamos orar ao Senhor? Vamos curvar nossa fronte?